do isolamento de contato. Nós vamos fazer uma breve discussão a respeito das controvérsias e a minha ideia é tentar fazer uma discussão principalmente relacionado ao quão evidente são os estudos a respeito dessa conduta. Então, primeiro vamos ver quais são as evidências que nós temos a respeito do isolamento de contato. Então, eu saí do meu Facebook, entrei no PubMed e digitei uma revisão sistemática. Coloquei também isolamento de contato como uma das palavras-chave. E vejam que eu encontrei apenas 2 publicações, mostrando aí já de cara uma fraca evidência. E depois eu esmiucei um pouco desses artigos para que a gente pudesse fazer uma boa discussão em relação a todos os estudos. Verificamos já na conclusão dessas revisões temáticas que elas impactam negativamente em relação a condutas ao paciente, assim como também publicações de grandes revistas demonstrando que os impactos são extremamente heterogêneos, principalmente para a MRSA, e que os estudos publicados realmente não demonstram que alguma recomendação pode ser definitivamente realizada. Então, eu iniciei um pouco dos trabalhos, mostrando que além do impacto negativo, isso pode causar para o paciente depressão, ansiedade, eles colocam até o termo raiva, que os profissionais de saúde atendem o paciente em menos tempo e que eles detalharam a questão de um aumento de 8 vezes em complicações relacionadas ao atendimento hospitalar. Então, concluíram que o isolamento tem impacto ruim em diversos aspectos. Um artigo publicado no Lancet também colocou que o benefício do isolamento com avental e luvas é questionável devido à falta de evidência. Além de aumentar custo, tempo do profissional de saúde, ele deixa de atender outros doentes, não só aquele que está em isolamento. E a redução no número de avaliações clínicas desses pacientes, porque o médico acaba despendendo menos tempo e às vezes até mesmo não examinando esse paciente, erros em diagnóstico e também complicações, porque esses pacientes acabam demorando para fazer cirurgias, demoram para fazer o exame, eles acabam não fazendo nem cirurgias e exames por ficarem por último, uma vez que a recomendação é deixar esses procedimentos para o final do dia. Muitas vezes o médico não tem tempo, já foi embora, enfim. Isso leva a maior tempo de internação, o simples fato de colocá-los em isolamento. Portanto, ele conclui que a indicação do isolamento de contato é, no mínimo questionável. Este estudo mostrou que o isolamento de contato não serve para diminuir o número de infecções, pneumonia associada à ventilação mecânica. Esse outro trabalho mostrou que o tempo em que o médico examina o paciente é consideravelmente menor. Esse outro trabalho mostrou que os pacientes em isolamento que vão para o domicílio, colocando-os em isolamento de contato, comparando com aqueles que não ficaram em isolamento, mostrou que a taxa de colonização dos familiares com aquelas bactérias era idêntica, mostrando que o isolamento de contato no domicílio não tem benefício. Aqui uma questão da opinião, seria uma opinião dos profissionais de saúde, sejam enfermeiros versus os médicos, mostrando que existe também diversidade em relação aos cuidados que os enfermeiros têm em relação ao que os médicos têm, assim como também o impacto em atraso na utilização dos medicamentos. Esses medicamentos demoram mais, esses pacientes às vezes não recebem medicamentos pelo fato de estarem em isolamento. Aqui só uma consideração relacionada ao isolamento de pacientes com ISBL, mostrando que mesmo em situações de clonalidade, vamos dizer assim, uma situação até de surto, as medidas de isolamento não mudaram a incidência de infecções por ISBL em 3 anos implementando medidas de isolamento. Aqui uma opinião dos pacientes, que eles acham que em algumas situações não é ruim, embora a grande maioria deles nem entendeu por que eles estavam em isolamento e eles acreditavam que aquilo ali deveria fazer o bem para eles. Aqui um trabalho publicado pela Catherine Kirlan, mostrando que o isolamento de contato ele não deve ser uma questão indiscutível, isto é, nós não deveríamos aplicar para todos os hospitais, para todas as bactérias, para todos os pacientes com bactérias multiresistentes. Isso é,
deve ser levado em conta o quê? Nós estamos em epidemia ou já é uma situação endêmica? Existe uma clonalidade ou não? Esse organismo ele é raro no seu hospital ou a incidência dele é muito alta? O meu paciente ele está bem deambulando, ele não tem nenhuma ferida aberta, não está com diarreia, não tem exposição de secreções, e o meu hospital ele tem recursos e essas medidas elas são rigidamente seguidas. Então deve ser colocado tudo isso na balança para determinar se vale a pena colocar o paciente em isolamento de contato ou não. E aqui eu cito o exemplo, por exemplo, da Pseudomonas. Já é endêmica no hospital. É uma bactéria comum, já é a principal causa de infecção. O paciente não tem feridas abertas e o teu hospital não tem dinheiro para fazer isolamento de contato para todos os pacientes que apresentam infecções por bactérias multi- ou pan-resistentes. Será que vale a pena, nesses casos, colocar em isolamento? Aqui colocando também que o isolamento de contato diminui a adesão às medidas de prevenção de pneumonia. Então, aquelas medidas que nós sabemos que reduzem taxa de infecção acabam sendo menos aderidas. E isso faz com que a gente acaba aumentando a taxa de infecção, por exemplo, pneumonia. Aqui eu faço um contrassenso, onde também a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala que não existe evidência, não existe evidência. E aqui é um artigo jocosamente publicado no British Medical Journal, mostrando que o uso de paraquedas não tem publicações a respeito da sua utilização em pacientes que pulam de aviões. Quer dizer, o uso de paraquedas não sabemos se reduz a mortalidade, porque nós não temos estudos controlados de pacientes que pularam do avião com e sem paraquedas para determinar se isso realmente diminui mortalidade ou diminui o número de traumas graves. Então a conclusão dele é que necessitam fazer estudos, pois não existe evidência. Por isso nós devemos ter cuidado, quando a gente fala em medicina baseada em evidência, em avaliar se existem publicações ou não. E se não existem, talvez utilizar bom senso e não sempre uma categorização do que tem evidência e do que não tem evidência. Aqui é um trabalho publicado no CID muito interessante, onde eles fazem modelos matemáticos. Aqui eu joguei algumas das fórmulas utilizadas, mostrando que nem sempre implementações de medidas são matematicamente confirmadas. E aqui é um trabalho publicado no New England, em UTI, mostrando que a intervenção de isolamento de contato não foi efetiva em reduzir a transmissão de MRSA ou mesmo VRE. E é por isso que eu coloco, a minha opinião é que isolamento de contato deve ser individualizado. Quer dizer, qual que é o tamanho do seu hospital? Quantos leitos que você tem ideais para isolamento? Você pode constituir uma corte? Qual que é o perfil de pacientes do seu hospital? E qual que é a disponibilidade de funcionários para que você coloque em isolamento? Então você precisa de uma boa estrutura. Segundo, bactérias. Qual que é a proporção de PAN multiresistente no seu hospital? Qual que é o perfil das bactérias? Qual o mecanismo envolvido para cada bactéria? Há quanto tempo cada um destes já está morando no seu hospital? Desde quando? A incidência vai aumentando, reduzindo? Está estável? Já tem uma avaliação da clonalidade? E qual que é a patogenicidade? Será que existe algum fator relacionado à bactéria que possa indicar ou não isolamento? Então, definir propriedades, as prioridades, custo-efetividade, possibilidade de corte, agilidade em home care e também sempre seguir o quê? Políticas regionais de controle de infecção hospitalar. Então, embora você possa adaptar a sua realidade, sempre isso deve estar em constante relação com as secretarias municipais, estaduais de saúde, para que você não tome condutas que não vão entrar em acordo com as políticas regionais.